Oi gente, aqui é o André, o papai das Fraldas do Sul. Nesse vídeo eu quero dar continuidade ao nosso checklist anti-vazamento. E se você não assistiu o primeiro e o segundo vídeo, volta lá e assiste, porque são bastante importantes. O primeiro vídeo é sobre o deslocamento ali do absorvente na capa, e o segundo vídeo é sobre o ajuste correto da capa, legal? O contorno do elástico na virilha. E nesse vídeo é uma dúvida que eu recebo todos os dias: qual é o absorvente mais potente? Qual é a combinação melhor, André? Que não me gere tanto volume na minha fralda, porque é algo que me assusta, mas que eu tenha capacidade suficiente para que não aconteça vazamentos, legal? Uma dúvida também relacionada a absorventes é referente às manchas. Quando a mãe utiliza ali o absorvente por cima da capa, ou para facilitar o ajuste, ou às vezes na tentativa de reutilizar essa capa, uma coisa bem difícil de acontecer, mas às vezes pode dar certo, Você utilizar o absorvente por cima da capa, por cima do bolso, desculpa, para poder tentar reutilizar essa fralda. E aí, o que acontece? Acontecem as manchas, mesmo por dentro do bolso também às vezes acontece mancha. Quando o bebê está iniciando ali na introdução alimentar, às vezes beterraba, esses alimentos mais com bastante cor, certo? Eles deixam com cor mais forte, com uma cor, tonalidade mais forte e mancha o absorvente. E aí, às vezes na lavagem não dá conta. O que você pode fazer? Lembre sempre de utilizar o vinagre e bicarbonato, porque eles ajudam muito. E a minha dica para tirar a mancha é vinagre e bicarbonato. Faça uma pastinha de vinagre e bicarbonato, passe ali por cima dessa mancha e coloque lá no sol, beleza? Quase de certeza que essa mancha vai desaparecer, beleza? Se não der certo, uma outra possibilidade, seria fazer uma lavagem profunda utilizando ali uma tampinha de alvejante, mas essa é uma questão mais agressiva. Você tem que caprichar ali no enxágue desse absorvente, porque é um produto químico, certo? Ali no vídeo sobre a lavagem tem bastante informação, não deixe de assistir. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou inverter a câmera para te apresentar os absorventes. Vamos lá então. Aqui sobre a mesa eu tenho os absorventes de Moletom, de microfibra e de Melton, os três aqui no modelo de toalha, certo? Que você realiza a dobra. Na sequência eu tenho o absorvente tipo faixa de microfibra e o absorvente tipo faixa de Melton. E André, por que o contorno está aqui sobre eles também? Porque o contorno é um absorvente também e ele também tem o bolso onde você pode colocar o absorvente, legal? E aí, o que eu tenho para te falar sobre eles? Vamos deixar aqui na sequência, que vai ficar mais fácil também. O absorvente de Moletom, ele gera menos volume e você tem menos capacidade de absorção. E a gente indica eles para o período do nascimento ali, que eles vão dar conta sozinhos geralmente, certo? E aí você passa a utilizar eles como um reforço quando o fluxo de xixi começa a aumentar. Você usa ele como nas combinações, microfibra, de Melton, por exemplo. E aí, o próximo absorvente seria o de microfibra aqui. Eu deixei assim para facilitar a gente o reconhecimento. E o de microfibra, ele tem também duas camadas no modelo de tipo toalha, e ele tem uma capacidade excelente de absorção. Esse absorvente ele tem praticamente a mesma capacidade do absorvente de Melton, e a diferença dele para o de Melton é que o de microfibra é bem molinho e não tem tanto volume quanto o absorvente de Melton, que tem uma rigidez um pouquinho maior comparada ao do de microfibra, legal? E aí, o absorvente de Melton, ele tem uma alta capacidade de absorção também, como eu já falei, comparado ao absorvente de microfibra. Então, você já percebe que microfibra e Melton tem uma alta capacidade de absorção. E aí, nós temos aqui do lado também o absorvente tipo faixa de microfibra e o absorvente tipo faixa de Melton, legal? Esses dois modelos são costurados no formato do absorvente, você não realiza a dobra, certo? E aí você tem 3 camadas por cada absorvente desse. Então, se você quer 6 camadas, você adiciona 2 absorventes. Se você quer 9, você adiciona mais um, legal? No caso do absorvente tipo faixa, deixa eu tirar eles aqui agora, você vai fazer a dobra diferente, legal? Você vai ter aqui o absorvente tipo toalha, onde você pode realizar a primeira dobra, obtendo 4 camadas. Por que 4 camadas, André? Porque eles são costurados duplos, certo? Então, a cada dobra que você faz, você tem 2 camadas. Então, uma vez, você tem ali 4 camadas. Se você realizar no sentido
dessa forma, você vai ter 6 camadas. Legal? Se você adicionar 2 absorventes com 6 camadas, você vai ter 12, que é uma quantidade ideal para o período da noite. Legal? Ou você pode fazer a combinação, que é a que eu sempre gostei, que sempre recomendo, de você realizar dessa forma. E geralmente é assim, um absorvente de moletom, que gera menos volume, mas que te dá uma capacidade de absorção razoável, com uma dobra, desculpa, né, obtendo ali 4 camadas, e um absorvente por cima, centralizado, de preferência um absorvente com mais capacidade de absorção. Mas se for ali no período RN, você pode utilizar o outro absorvente por cima de moletom também, que aí você vai ter um pouco mais de volume, não tanto, e vai ter uma capacidade a mais de absorção. E aí você vai centralizar eles, né, como eu já trouxe em outros vídeos, dessa forma. Por quê? Porque aí nós não vamos ter bordas superiores mais cheinhas, né? Porque você vai ter ali uma borda superior cheinha e aí vai permitir que o dry fit encoste na roupinha do bebê e vai causar infiltração. Dessa forma, você não tem bordas superiores mais cheinhas, beleza? E aí, já te estou trazendo uma combinação de absorvente aqui. É uma combinação que você pode utilizar ali tranquilamente até os 6 meses. Eu diria que é uma ótima combinação. Mas você pode também fazer essa combinação com microfibra. E aí, qual é a diferença, André? Você vai ter praticamente a mesma capacidade, né? E aí você vai ter menos volume de fralda. Você tem a mesma capacidade de absorção com menos volume de fralda, porque o absorvente de microfibra gera menos volume. E aí você tem uma fralda também mais molinha, beleza? E mais capacidade de absorção. Outra combinação possível seria você utilizar um absorvente de microfibra com uma dobra e o absorvente de Melton por cima com 2 dobras, legal? Sempre nessa configuração, eu acho que você também vai gostar e até por causa do fato de não gerar bordas superiores mais cheinhas. E aí, essa seria a combinação mais potente que eu poderia te estar trazendo com 2 absorventes, legal? 2 absorventes é o que se geralmente utiliza. Nesse caso aqui, a gente tem 10 camadas. 10 camadas de Melton e microfibra é praticamente a quantidade suficiente para um bebê ali de 2 anos passar a noite, legal? Mas, o que pode acontecer? O seu bebê ainda mama com 2 anos, né? Maravilhoso, né? Ou ele tem o costume de tomar alguma coisa antes de dormir. É uma prática que acaba dificultando não acontecer vazamentos. Por quê? Porque o seu bebê vai dormir de bexiguinha cheia, né? E aí, quando ele despertar, o bebê faz xixi quando ele desperta, vai vir aquele xixizão e aí talvez não vai dar conta, legal? Então, quando o seu bebê estiver acima de 1 ano, eu já recomendo que você inicie a prática para o desfraude, que é faça ele, peça para ele ir até o banheiro, leve ele até o banheiro e peça para ele fazer o xixi, incentive ele a fazer xixi no vaso sanitário, legal? No vídeo sobre o processo de desfraude do Otto, eu te trago ali como é que eu fiz no processo de desfraude dele, né? Então não deixe de assistir também. Então, essa combinação seria uma combinação muito potente, né? Que você vai ter ali para passar de repente a noite, né? Mas talvez seu bebê precise de mais uma camada de absorvente, porque ele tem, você ainda não consegue que ele faça xixi no vaso sanitário, né? Então, você pode adicionar mais um absorvente, que poderia ser o de moletom. Por quê? Porque aí você tem menos volume e você tem uma capacidade um pouquinho maior de absorção. Ou poderia ser mais um absorvente, de microfibra, por exemplo. O de Melton vai te gerar mais volume, então utilize o de microfibra. E se você não tiver, utilize o de Melton, beleza? Ou o de moletom. E se precisar de mais capacidade, às vezes quando o bebê é maior, você não tem tanto volume assim, não fica tão desproporcional. Então, um absorvente de Melton poderia ser uma opção, caso você não tenha de microfibra. Então, um absorvente com uma dobra por baixo e um absorvente com 2 dobras de Melton por cima, legal? E aí, André, você não falou ainda do absorvente tipo faixa. O absorvente tipo faixa
você vai poder utilizar ele. É uma possibilidade para as fraldas importadas também, porque ele tem esse desenho anatômico, vai se adaptar melhor em outras capas também, né? E nas nossas mais ainda, beleza? Por quê? Porque ele tem esse formato, ele vai te ajudar naquela questão do deslocamento do absorvente dentro da capa. Então, né, ele tem essas bordas que ele vai prender nessa parte superior aqui melhor e não vai fazer tanto movimento com o deslocamento do absorvente. E aí, o que você pode fazer? A mesma coisa que eu acabei de trazer nos absorventes tipo toalha. Você pode utilizar melton e microfibra e você poderia também adicionar, sem problema nenhum, um absorvente por cima com 2 dobras. Utilizar um absorvente tipo faixa e um absorvente tipo toalha por cima. Não tem problema nenhum, você estaria tendo ali capacidade de absorção também, né? A diferença é que no absorvente tipo faixa você não realiza a dobra, legal? Então, eu estou aqui com as 2 capas e eu quero te dizer que a forma de colocar o absorvente é a mesma, os cuidados são as mesmas, né? Você vai ter o mesmo cuidado nos 2 modelos de fraldas, legal? Né? Tanto no ajuste interno quanto no ajuste externo, né? E aí, quero te trazer aqui também, eu estava quase esquecendo já, do contorno. Deixei ele no cantinho e quase não lembrei de falar sobre ele. O contorno é um absorvente também e você pode utilizar ele junto com a capa. O contorno ele não tem camada impermeável, né? Ele é um absorvente, é uma forma de você utilizar as fraldas ali no período RN, tanto ajuste interno quanto ajuste externo, né? Às vezes a capa vai ficar até grandinha, mas o contorno vai permitir que não aconteça vazamento. Quase de certeza que não teremos vazamento utilizando o contorno com uma capa mais folgadinha. Esse é o benefício de termos o contorno, legal? E aí, no contorno você ainda tem a possibilidade de estar colocando um absorvente aqui dentro com 2 dobras, legal? Ele foi feito, pensado com um absorvente de 2 dobras. Por que 2 dobras, André? Porque 2 dobras a gente tem um absorvente com menos comprimento, legal? E é o que a gente precisa, tanto para as capas também, legal? Né? Recomendo que você utilize sempre o absorvente com 2 dobras, legal? Para as capas no ajuste RN. E aí aqui para o contorno também, você vai ver que ele vai ficar bem certinho, né, no tamanho ali do contorno, legal? E aí você vai ter mais capacidade de absorção. Você não tem necessidade de colocar o absorvente dentro da capa utilizando o contorno. Você até pode, mas não tem a necessidade, legal? Vamos lá então, deixa eu dar sequência aqui com o ajuste externo, que é o que o público geralmente tem, né? Então, veja essas nossas estampas que são lindas. Meu Deus do céu, é o que a gente mais recebe. Meu Deus, as estampas são lindas, André. E como é que a gente vai fazer agora? André, eu já mostrei nos outros vídeos também, mas o cuidado sempre vai ser para a gente ter o absorvente de margem a margem, legal? Por quê? Porque a gente precisa que a fralda faça esse movimento aqui, legal? Para não ter esse espaço dentro da capa onde o xixi estaria descendo livremente, né? No vídeo sobre o deslocamento você pode acompanhar melhor, eu não vou perder tempo nesse vídeo sobre isso, né? Então só quero rapidamente falar que você precisa estar colocando absorvente de margem a margem sempre, né? Que você precisa ter o cuidado para não ter uma borda superior muito espessa, porque senão esse volume superior aqui vai trazer infiltração para a roupinha, legal? Lembrando do cuidado da cava, legal? Para a fralda não ficar viradinha, beleza? Então, são os cuidados ali para a gente não ter vazamento. E aí, dentro da fralda, você vai fazer a combinação como eu acabei de trazer, né? Você pode colocar um absorvente lá dentro do bolso e um absorvente por cima do bolso, que vai te ajudar no ajuste, que vai te ajudar ali a ter mais capacidade de absorção. Caso você não tenha o contorno, é uma solução bem grande para facilitar na questão do vazamento, é você utilizar um absorvente por cima do bolso, porque o bebê vai estar em contato direto com ele, não vai acontecer tão facilmente o deslocamento desse absorvente e você vai estar ali tendo mais facilidade no ajuste também. E aí, eu acho que seria isso, eu estou tentando pensar se eu não esqueci de alguma coisa, mas os cuidados com o absorvente, você pode assistir o vídeo ali sobre o deslocamento do absorvente, legal? Sobre as combinações dos absorventes, a gente já viu aqui, né? Microfibra e melton são as capacidades de absorção mais alta que a gente tem hoje, legal? Os absorventes que a gente produz são os de moletom, de melton e microfibra, e são, por mim, os melhores absorventes do mercado nacional, beleza?
Seria isso. Eu vou inverter a câmera para a gente dar continuidade aqui. Oi, gente, voltando aqui então, uma informação bastante importante que eu acabei esquecendo de falar ali no início do vídeo e no decorrer é que o absorvente de microfibra ele possui toque seco. Então, se a tua dúvida também é sobre os absorventes que a gente produz que possuem toque seco, o absorvente de microfibra ele tem esse toque seco. E com isso se vem um cuidado, qualquer absorvente com toque seco ele não deve ir em contato com a pele do bebê, porque esse toque seco pode acabar retirando aquela umidade natural da pele do seu bebê, certo? Causando irritação. Né? Quando você receber o absorvente de microfibra em casa, você vai ver que ele tem um toque diferente. Legal? E isso pode acabar causando uma irritação. Então você deve utilizar ele sempre por dentro do bolso da capa, legal? Você pode utilizar ele por cima do absorvente ele principal com uma dobra, né? E ele com 2 dobras por cima, mas dentro do bolso, legal? Não terá problema nenhum dessa forma. O absorvente de Melton, ele tem um toque semi-seco, né? Que eu já acho super legal, né? A fralda vai ficar ali supermente confortável. E o absorvente de Moletom, ele não tem esse toque seco, mas o Dry Fit proporciona esse toque seco. Então, você pode utilizar ele por dentro do bolso, né? E o Dry Fit vai fazendo essa função ali de toque seco, né? As fraldas de pano, elas permitem essa respiração diferente das fraldas descartáveis. Então seria isso que eu tinha para trazer nesse vídeo. A gente está fechando com esse vídeo o nosso checklist anti-vazamento. Se você tiver algum tema que você considera importante que eu ainda não trouxe, mande uma mensagem ali para a gente, um e-mail, sugira um tema de vídeo que eu vou ficar muito feliz de estar conversando com vocês aqui, legal? Fique aí, um forte abraço, né? Não fique na dúvida, entre em contato.